Mas hoje o assunto é muito simples, porém complexo, né? O assunto que nós vamos tratar hoje é como atrair mais clientes. Então eu vou trazer 4 coisas muito importantes, eu vou ser bem rápido para não ser enfado aqui na vida de ninguém, que é muito importante para atrair cliente, coisas que eu aplico aqui no meu negócio. E quando eu contrato alguém para me ajudar no balcão, eu já injeto isso nela, a fim de ela passar isso para os nossos clientes, para os nossos prospectos ali, a fim de que as coisas comecem a acontecer, entendeu? O Jampa tá falando que a internet está boa lá na região dele, tá? Só aqui, nós estamos no Vale do Paraíba e às vezes aqui acontece isso mesmo. Tá bastante vento aqui, aqui é uma região de muita ventania e eu creio que isso aqui atrapalha a nossa internet. Vamos lá. O que fazer para ter uma bicicletaria lotada de serviço? Olha, nós nunca podemos correr de serviços, ok? Ter uma bicicletaria cheia de serviço, ela depende de alguns fatores muito importantes a ser aplicado no nosso negócio para que a nossa bicicletaria esteja cheia de serviço. Esses dias atrás eu fui visitar uma amiga, ela é dona de bicicletaria, é uma mulher, e ela estava correndo de serviço. Ela não tinha serviço e ela corria de serviço. Como assim? As pessoas chegavam lá para arrumar a bicicleta e ela não queria fazer aquele determinado serviço. Eu já acho isso muito ruim. Se você está ali com suas portas abertas e quer mais serviços, ganhar mais dinheiro, você tem que estar apto para aquele serviço que vai chegando. Agora, não é algo muito simples nós atendemos todo tipo de serviço. Como assim todo tipo de serviço? Tem pessoas que não fazem serviço de solda, outras pessoas já fazem serviço de solda. Tem pessoas que não fazem serviços de alinhamento de quadro, outros fazem serviço de alinhamento de quadro. Então, isso é muito importante você estar atento à sua mão de obra. A primeira coisa que você tem que fazer é julgar a sua mecânica. Se você tem uma mecânica boa, se você julga, outras pessoas já falaram que a sua mecânica ela é boa, então você está livre disso já. Você já está livre daquele pecado de que a minha mecânica é ruim. Tá? Se a sua mecânica, repetindo, ela é uma mecânica invejável, uma mecânica que dá água na boca de experimentar ela, você pode ter certeza que você está pecando em outras coisas. E como eu disse, eu anotei 4 coisas muito importantes que faz com que uma bicicletaria, eu falo de bicicletaria, tá? Esteja cheia de serviço. A primeira dela é uma energia vibrante. Você tem que ter essa energia vibrante. Que energia vibrante é essa? Isso aqui agora eu já estou formatando para nível geral, porque eu ia falar com o Hugo e não consegui estar ao vivo com o Hugo. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, Hugo, falar com você, cara. Eu quero falar com o Hugo, mas não estamos aí. Mais uma vez eu tentei e não estamos, Hugo, conseguindo falar com você. Eu não sei se é... Deixa eu ver aqui. Não, não é. Então vamos lá. Não conseguimos. Isso. Não estamos conseguindo mesmo. Não está dando. Então nós vamos tratar outro dia com você, tá, Hugo? Não tem problema. Mas vamos falar então dessa energia vibrante. O que é a energia vibrante, cara? A energia vibrante é mais ou menos assim. Sabe aquele time de futebol, seu time, quando ele faz um gol? Ou quando ele está ganhando? Como que fica a torcida no estádio? Quem já foi num estádio de futebol sabe. Quem já foi num estádio de futebol, ou quem já participou de alguma prova, quem já esteve em campo. Eu, por exemplo, gosto do bicicross, já ganhei provas de bicicross, eu pedalo no bicicross. Esse ano não consegui ainda, porque não teve prova nenhuma na nossa região, no ciclismo. Mas o ano que vem, se Deus quiser, eu não sei se esse ano ainda vai ter prova de ciclismo aqui na nossa cidade, aqui no Vale do Paraíba. Se tiver, eu estou presente lá. E eu gosto de pódio, tá? Eu luto pelo pódio, eu não luto só pela participação. Lutar pela participação é o primeiro princípio que você tem que ter aí quando você começa a participar de algum esporte, ou fazer algum esporte. Eu sempre gostei de pódio, então quando eu entro numa prova, eu luto pelo pódio, ainda que eu não tenha o pódio, tá?
Ainda que eu não consiga o pódio, mas é muito importante você lutar pelo pódio, você entrar no pódio, se você chegar ao pódio. Quem luta pelo pódio, ele está sempre analisando o seu concorrente. Anote aí, análise de concorrente. Ele está sempre vendo o que o outro está fazendo, não para copiar, mas para se espelhar, para tentar ver o que ele está fazendo e aplicar aí no seu treino, no seu dia a dia. Falando de empresa, falando de negócio, você pode estar olhando o que o seu concorrente está fazendo, se o seu concorrente tem sucesso, e tentar não copiar. Eu estou falando para você, você tem que ter a mente criativa. Todo mundo que é empreendedor, ele tem que trabalhar esse lado criativo nele. Ele tem que colocar o seu cérebro em vigor, em vibrações positivas, a fim de o seu mesmo cérebro, a fim do seu cérebro lhe dar essa positividade para a criação. Se você não tem a mente criativa, você pode ter certeza que você vai pecar em alguns pontos do seu negócio e, consequentemente, perder clientes e não ter clientes aí consumindo os seus serviços. Então, a primeira coisa que eu já falei aqui hoje é ter uma energia vibrante. Quando eu falo energia, eu não associo a nada de misticismo, nada de horóscopo, nada de religião, nada disso. A energia é aquela de quando você entra no estádio de futebol. Se você estiver na torcida, no qual o time está ganhando, a energia ela é vibrante. A energia ela é contagiante, não tem como não sentir essa energia. Então, se você está com problema de baixo serviço, baixas entradas, as pessoas não estão visitando a sua loja, dê uma olhada dentro de você como está a sua energia. Eu fui falar esse dia com a outra pessoa aí, e quando eu cheguei lá na loja dela, ela só reclamava. Ela falava que a pandemia estava atrapalhando, ela falava que ela não tinha dinheiro, ela falava que o casamento estava ruim, ela falava que o filho não estava obedecendo ela falava diversas coisas, tudo negativo. Eu creio que de 10 palavras dela, 8 palavras eram negativas. Isso, ela expele clientes. Esse tipo de conversa, mesmo que o cliente não estar presente no campo espiritual, no campo onde nós não temos controle, as pessoas sentem. As pessoas não conseguem, eu não consigo atrair. Isso se chama lei da atração. Isso é cientificamente comprovado, não tem como, tá? Se você quiser atrair pessoas, você tem que emanar, você tem que passar energias vibrantes, você tem que gostar realmente do que você faz. Não tem como você atrair as pessoas, não tem como você querer que as pessoas entrem na sua loja se você não tem aquela energia vibrante. Para que você tenha uma energia vibrante, você tem que estar extremamente positivado. O que é estar positivado? É gostar do que faz. Amar não basta só gostar, gente. Tem muita gente que gosta, mas não ama. Você tem que amar o que faz. Aquilo que você faz, apertar o parafuso, desmontar uma bicicleta, lavar uma peça, pôr a mão na graxa, sujar a sua mão. Tudo isso tem que estar dentro de você como se fosse o seu próprio, fazer parte, um membro do seu corpo. Como se fosse, assim, algo que faz parte do seu organismo. Se tudo isso faz parte do seu organismo, se você ama o que faz, você pode ter certeza que de você vai emanar, vai radiar essa energia vibrante. E isso vai contagiar outras pessoas. Então eu selecionei isso como primeiro lugar, porque isso... Teve uma época na minha vida que a minha esposa ela contraiu uma doença. Eu vou chamar de doença, não é a doença, porque ela é uma enfermidade crônica, ela trouxe de berço essa enfermidade crônica. E levou um tempão aí de análise, ela fez vários estudos com ela para poder achar essa enfermidade. Foi um período horrível da nossa vida, mas nós passamos. E eu me lembro que eu estava com a minha autoestima muito baixa, e eu levei para a empresa essa autoestima. Eu tive uma queda enorme nos meus clientes, no consumo do meu serviço. Por quê? Porque eu não conseguia passar essa positividade. Quando eu atendia meu cliente meio triste, meio desanimado, meio cabisbaixo. Então isso não pode haver no seu negócio. As pessoas associam as suas dúvidas, as pessoas elas associam as suas dificuldades com o seu dia a dia, com a abertura do seu comércio. Não pode. Se você fizer esse exercício de deixar de lado, eu sei que isso é difícil, não é uma tarefa simples, você pôr de lado, você separar,
Mas o que nós temos que entender é, uma vez que você decidiu entrar para o negócio, abrir um negócio próprio, ser dono do teu negócio, você é obrigado a treinar, a treinar essa habilidade de separar as coisas, aquilo que faz parte do seu dia a dia, aquilo que faz parte da sua vida. Aquilo que faz parte da sua vida não pode fazer parte do seu dia a dia. Uma vez que você abriu as portas do seu comércio, o que você tem que fazer? Você tem que separar, você tem que fazer, deixar a energia vibrante, aquilo que você gosta, aquilo que você ama. No meu caso, arrumar bicicletas. Entrar dentro de você e aí contaminar as pessoas que passam ao seu... Se você tem que sorrir, você tem que falar de uma maneira bem firme com as pessoas, você tem que ser sério, e tudo isso vai fazer com que as pessoas que consomem o seu serviço sejam contagiadas. Assim, você acaba emanando, você acaba irradiando essa energia vibrante. Eu já disse que não tem nada a ver com misticismo, com religião, com orações, nada disso. Eu tive um cliente, um amigo uma vez, que ele fazia até jejum. Olha só, cara, ele fazia até jejum para as pessoas consumirem a loja dele. Isso não vai adiantar em nada. Isso adianta se você for religioso e quiser aplicar para a sua vida. Mas isso não vai fazer de nada, efeito nenhum sobre o seu negócio. O seu negócio, meu irmão, e eu também conheço pessoas que nunca fez jejum, ela não é de oração, ela não tem nada a ver com isso, ela não tem religião, e o negócio dela bomba. O negócio dela é super visitado e ela ganha dinheiro, então não tem nada a ver. E isso tem a ver com você, comigo, com a minha fé, ok? Então não confunda as coisas aí, beleza? Então a primeira coisa é energia vibrante. Você tem que irradiar essa energia. A sua maneira de falar, a sua maneira de captar o serviço, a sua maneira de lidar com o cliente, a sua maneira de lidar com as situações difíceis. Você não pode explodir, você não pode ficar nervoso. Tudo isso serve para o dono do negócio, tá? Eu falo aqui com donos de bicicletarias, com donos de negócios que quer crescer, que quer avançar, que quer sair da onde está. Ah, mas eu já tenho 50 funcionários. Legal, se você aplicar isso daqui, você vai passar para os 100 funcionários. Ah, eu trabalho sozinho. Legal. Se você aplicar isso daqui, você vai para o segundo, terceiro, quarto funcionário e assim o seu negócio vai crescer, beleza? A segunda coisa, sorriso na voz. Caramba, Samuca, agora você complicou tudo. O que é pôr sorriso na voz? Eu vou explicar para você. Qualquer um daqui pode me dizer, nós temos pessoas chegando aí, ó, o Tato, nós temos o Vini, o José Luiz está conosco aí, nós temos o próprio Hugo Russo que está conosco, né? Temos o Sexta, todos vocês recebam o meu abraço, o meu carinho, nós amamos bicicleta, vocês sabem disso. Então, nós estamos falando aqui como trazer mais clientes para o meu negócio, tá? Então, sorriso na voz. O que é sorriso na voz? Você já atendeu um telefone de uma atendente de telemarketing ou ligou para alguém que a pessoa dá aquele alô, mas ela parece que acabou de acordar? Ela parece que está ela está infeliz, ela não está contente com alguma coisa que não está acontecendo. Se alguma coisa não está acontecendo na tua loja, se você está com algum problema no teu casamento, com a namorada, com as tuas contas, é dívida, é tantos problemas com o filho, né, que acontecem nas nossas vidas, que nós tendemos deixar a transparecer essas coisas. Não pode. Tem que haver um bloqueio. Nós temos que aprender a bloquear essa parte nossa que deixa transparecer esses problemas que nós temos. Todo mundo tem problemas. O rico e o pobre têm problemas. Isso, ninguém foge de problemas na nossa vida. Às vezes nós olhamos alguém no Instagram, nós olhamos alguém no Facebook, numa rede social, aquela menina tá bonita, aquele cara tá bonito, o Samuca fala bastante disso. Eu tenho problema pra caramba, hoje mesmo eu resolvi uma meia dúzia de problemas. Cliente que não vem buscar a bicicleta, cliente que deixa a bicicleta aqui e não paga, eu tenho dívidas aqui, eu tenho o departamento de cobrança que fica ligando para as pessoas, pedindo para elas virem buscar a bicicleta, eu resolvo um monte de problemas, eu tenho problemas na família, eu tenho problema com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, eu tenho um monte de problemas. Agora, eu não posso, eu sou proibido pelo negócio, pelo meu negócio, pela pessoa jurídica,
Tá? Eu sou proibido, as pessoas não entendem o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. São duas pessoas aí. A pessoa física sou eu, Samuel, e a pessoa jurídica é o meu negócio, é a bicicletaria, é a Samuca Bikers. Você tem que entender isso. Se você entende que existe uma outra pessoa além de você, e essa pessoa é a pessoa jurídica, você já está aí meio caminho andado quando se diz, quando você tem que ter um sorriso na voz para atender as pessoas, para falar com as pessoas. Você nunca pode falar com as pessoas sem ter um sorriso na voz. Ah, Samuel, mas eu não atendo o telefone e o meu contato é só pelo WhatsApp. Melhor ainda. Quando você atende pelo seu WhatsApp, aquele áudio que você manda para o seu cliente tem que ser um áudio cheio de calor, tem que ser um áudio calórico, tem que ser um áudio com respeito, tem que ser um áudio informativo, tem que ser um telefonema informativo, ainda que o cliente esteja reclamando, ainda que o cliente esteja tirando a sua paciência. Você tem que se manter no controle e ter sorriso na voz, colocar sempre um sorriso na voz. Olha lá, 21 anos, estou feliz. É isso aí, nós também, 30 anos aí no ramo, e é isso que nós... Então, sorriso na voz. Quando eu pego, quando eu coloco alguém, quando eu vejo alguém aqui, sem esse sorriso na voz, o que é um sorriso na voz, gente? Não tem coisa pior do que ir comprar um pão na padaria e a atendente não sorrir para você. Não tem coisa pior do que você entrar numa loja e a atendente vir atender você séria. Bom dia. Não pode. Ela tem que te dar um bom dia com um sorriso bem largo no rosto. Eu não estou falando para você ser o lambe-lambe, para você sorrir para todo mundo, não é isso. Ter um sorriso na voz é ter uma voz firme. É quando você põe sorriso na voz, alegria na sua voz, alegria no seu atendimento, alegria no seu dia a dia. Isso é muito bom para a captação de clientes. Os seus clientes vão indicar o teu serviço porque eles vão falar, olha, o atendimento ali é muito bom. Se você está ouvindo isso, olha, o atendimento ali é muito bom, você pode ter certeza que você já andou aí 50% nessa estrada de captar serviço, de captar clientes. Você tem que entender sobre sorriso da voz. Ah, mas eu só falo sobre mensagem de texto. Eu tenho um cliente aí que só atende por e-mail. As pessoas mandam e-mail, agenda o serviço, ele só mexe com bicicletas profissionais, carbono, essas bicicletas de seus 30, 40, 50 mil reais, e ali é só por e-mail, por indicação, o cara entra em condomínios de luxo, então é só por e-mail mesmo. Ali, ele põe sorriso na voz. Como assim, Samuca? Sorriso na voz por e-mail. Isso mesmo, o e-mail é ferramenta de comunicação. E tudo que é comunicativo, existe voz. Agora é uma voz calada, é uma voz que não se fala. Então, uma vírgula muda tudo. Um ponto de exclamação muda tudo. Uma pergunta muda tudo, né? 2 pontos no final de uma frase quer dizer que você tem que responder ela ali embaixo com um travessão. Então você tem que saber se comunicar. Se você não sabe se comunicar, mas eu sou analfabeto, não tem problema. Não tem problema. O analfabeto, ele entende sobre isso daqui quando ele é dono de um negócio. Então você tem que pôr sorriso na voz. Tristeza, nunca. Se você está triste com alguma conta para pagar, se você está triste com boletos que está vencido, se você está triste com aluguel, você já recebeu ordem de despejo. Melhor ainda, se você está com ordem de despejo, você tem que sorrir mais ainda. Porque é só sorrindo que as pessoas vão consumir o seu serviço. Olha, eu passo bem longe das lojas que não sorri para mim. Quando eu chego num posto de gasolina para colocar gasolina no meu carro, ou quando eu vou comprar uma roupa, e a pessoa não sorri para mim, e quando a pessoa não me atende feliz, eu compro uma vez só. Eu não volto mais lá. Eu vou procurar lojas que sorriem, lojas que forneçam essa energia para mim. Somente assim eu consigo atender e reter o meu cliente. Uma coisa é atender uma vez, outra coisa é atender 2, 3, 4 e ter aquele cliente conosco. E tem mais, ter conosco e ainda indicar o nosso trabalho, tá? O marketing boca a boca, tá? A divulgação boca a boca, eu creio que para mim é o mais importante que nós devemos de ter aí no nosso negócio. Só assim nós sabemos de verdade
quanto eu estou sendo importante para ela, ok? Agora vamos para o terceiro tópico que eu anotei aqui no meu caderno de anotações, estética visual. Meu, aqui mora um negócio de louco, tá? Olha, eu vou contar algo que aconteceu comigo, e aquilo trouxe para o meu... Na época eu já era dono do meu negócio, e eu tinha um amigo que morava numa favela, tá? Eu tinha um amigo que morava numa favela, esse meu amigo aqui. Hoje nós estamos tratando de como trazer mais clientes para o meu negócio, porque donos de bicicletaria sofrem muito com perdas de cliente. O cliente vem, arruma uma vez só e não volta mais. O cliente vem, mexe uma vez só e não volta mais. E eu tenho também pessoas que estão abrindo as suas primeiras bicicletarias e não sabem como permanecer com o cliente, como fazer essa atração de cliente, atrair cliente. Não pode. Se você está com falta de cliente, você deve estar pecando em algum desses princípios aqui. Você tem que ter uma energia vibrante. A sua energia eu até associei ao estado de futebol. Você pode ver que o time, quando começa a perder, gente, o estádio fica silencioso. Nós temos ali 50 mil pessoas e de repente você não ouve um pio. Por quê? Porque o time sofreu um gol. O time perdeu. Não pode. Você pode ver que o jogador ele pede para a sua torcida vibrar, vibra. Por quê? Porque as vibrações, aquela vibração faz o time voltar na alta, voltar a jogar como estava jogando no primeiro tempo. Assim tem que ser a nossa energia, ok? Sorriso na voz. Gente, atender triste. Atender, eu falei aqui, todo mundo tem problemas para resolver, principalmente dono de bicicletaria. Olha, eu acho que nessa vida quem mais tem problema são donos de bicicletaria. Então, se você quer fugir de problemas, fecha sua loja. Entendeu? Uma vez que você criou essa ideia, não, eu vou ser dono do meu próprio negócio. Você vai ter problemas. Mas são o bom de tudo, que são problemas solúveis, problemas que dá para ser resolvidos. Só não há solução para a morte, ok? Ou para alguma doença grave, coisas do tipo aí, e isso nós não estamos tratando aqui. Nós estamos falando de problemas normais, corriqueiros do dia a dia. Quando o problema é falta de serviço, e o problema é esse que nós estamos tratando, primeira coisa, energia vibrante. Segunda coisa, sorriso na voz. Terceira coisa, estética visual. Ok? Ô Hugo, pega essa daí. Estética visual. Eu pedi a foto para um amigo da loja dele. Eu falei para ele, numa outra live aí atrás, eu falei, como que nós colocamos, como que nós fazemos aí a atração do cliente com a estética da nossa loja. E tem pessoas que acham que para atrair clientes, né? O Edson está falando que caiu aqui a internet. Nós estamos com um problema aí, o Edson. Algumas regiões aí está com um problema mesmo na internet. A internet está fraca. Ok? Mas ela vai voltar, Então, estética visual. Não tem como. As pessoas pensam que para ela atrair cliente, ela tem que fazer uma loja muito bonita, com tudo em MDF, né? Com chão em porcelanato, a minha parede é de gesso, agora eu coloquei aquela prateleira top, eu coloquei aquela placa da Shimano bem grande. Não precisa de nada disso. E qual a história que eu ia contar desse meu amigo da favela? Preste atenção. Ele era meu amigo, morava na favela, hoje ele não mora mais, isso já tem muitos anos, tá? Eu tô falando aí de quase 20 anos atrás. Mas isso marcou a minha vida até hoje. Olha só, eu fui num barraco que tinha nessa favela. Esse barraco muito pequeno. Eu acho que esse barraco ele deveria de ter aí os seus 15 metros quadrados, máximo 20 metros quadrados. E morava ali uma senhora de uns 50 anos na época, o marido e 2 filhos. Olha só. Uma senhora, o marido e 2 filhos numa favela, num barraco, aonde ela tinha tudo muito junto, era tudo muito junto ali. A cama muito junto, aí dividido com uma cortina, assim, junto com uma outra cortina que separava do quarto, o banheiro era no cantinho, assim. Mas era tão organizado, era tão limpo, era tão gostoso o ambiente, mesmo pequenininho, que aquilo marcou a minha vida.
Aquilo marcou eu, até hoje eu lembro disso. E eu uso isso, olha que eu estou usando isso como exemplo. Eu uso isso como receita para negócios. Preste atenção para você ver. E eu fui num barraco do lado. A favela, nós sabemos que é um do lado do outro. E eu fui num outro barraco ao lado, que também era uma pessoa que eu ia visitar naquele dia. O meu amigo morava num barraco, e eu fui num outro barraco, que eu chamo de barraco, mas ali é a casa daquelas pessoas. Nós sabemos que favela, essas comunidades, são feitas de barracos de pau, barraco de madeira. Entendeu? E esse pequenininho dessa senhora era muito organizado, a pia dela era muito limpa, aquela pia de aço inox, muito limpa, as canecas eram penduradas da pequena, em cima da pia, assim, tinha uns ganchinhos, da pequena para maior, sabe? Aquela organização muito legal, muito bacana. Eu olhei aquilo e eu fiquei encantado. Dava vontade de tomar o café que ela colocava ali na nossa mesa. E ela serviu um café com alegria. Ela serviu... Gente, eu ficava... A minha casa já era grande, eu tinha uma casa mais ou menos, né? A minha loja não era tão pequena, mas eu estou falando de 20 anos atrás. Eu morava com os meus pais ainda, né? Estava para casar, né? Eu estava noivo, com um casamento marcado, então eu tinha meu quartinho ali. Mas aí eu fiquei olhando aquela, falei, meu, como é que pode? A mulher mora num barraco desse, muito organizado, as cobertas muito bem dobradas, as toalhas muito bem dobradas. Aí eu fiquei imaginando aquilo ali. Quando eu saí do barraco dela e fui para o barraco do lado, meu, que decepção, um barraco maior, tá? Mais uma desorganização, um mau cheiro, aquela coisa feia. Aí eu vi que aquilo não era, o espaço dela não era o importante, né? Por isso que tem uma frase na Bíblia que fala que se você não é fiel no pouco, você não é fiel, não vai ser fiel no muito. Agora, a infidelidade não vai impedir de você chegar no muito. Tem muitas pessoas que saem do pouco infiel e chegam no muito e continuam infiéis. Tá? E muitas pessoas são desorganizadas no pouco e pode chegar no muito, mas com desorganização ela tende a se perder, ela tende a ter problemas mentais, porque a desorganização é horrível. E eu associo isso com aquela louça suja. Quando você entra numa casa que tem uma pia muito suja, eu não estou falando aquela pia que você acabou de comer, um almoço de domingo. Não, todo mundo sabe, nós temos que agradecer quando nós temos louça suja na pia, porque louça suja quer dizer que acabamos de se alimentar, tem alimento na mesa. Isso é bênção de Deus. Agora, quando você entra numa casa que vê uma louça suja de dias, 2, 3, 4 dias, uma semana, meu, isso é inadmissível, tá? E naquele falando dos barraquinhos, meu, um barraco muito limpo e muito organizado, e um outro barraco muito sujo, muito mal organizado, né? Até cheirava mal. Naquele barraco daquela senhora dava para comer, dava para se alimentar tranquilamente, tranquilo, dava para se alimentar tranquilo. E no barraco do lado não dava nem para tomar um gole de água, não tinha nem copo limpo para tomar água. Então, dá para fazer esse comparativo. Na bicicletaria não é diferente. Eu visito lojas aqui na minha região. Eu fui em uma loja esses dias, meu, era muito sujo, muito desorganizado, muita bagunça. Bagunça de anos. Anos que ele não mexia ali naquela bagunça, ele não limpava, ele não movia. E dava para ver que uma parte do dia ele não tinha serviço. Então por que ele não organizava? Qual o motivo de tanta desorganização assim? Agora, tem pessoas que são organizadas demais. Ela preza muito de colocar aquele parafuso no lugar certo. Ah, tudo tem que ser muito limpo. Ah, eu quero a minha bancada Parquitu. Ah, tem que ser a chave pendurada nesse lugar. Também não precisa ser ao extremo assim. Quando você tem um dia movimentado na sua loja, você não consegue ter uma bancada arrumada 100% do seu dia. Não, uma parte do seu dia, a sua bancada vai estar suja, bagunçada. E é bom que esteja mesmo. E o cliente sabe, o cliente quando chega e vê um local meio bagunçado, né, ele sabe que ali está tendo serviço. E que depois você vai organizar aquele local, tá? Então isso faz parte da estética visual do seu negócio. Agora, se você quer atrair mais cliente e você tem uma loja,
Meu, o que você está esperando para colocar no lado de fora da sua loja um cartaz, um banner? Agora, eu pedi esses dias atrás para uma pessoa colocar um cartaz na loja dela, ela colocou um cartaz do tamanho de uma folha de cartão, numa folha de caderno, numa folha de sulfite. Não dá. E ela escreveu de caneta piloto. Quem passa no meio da rua não consegue ler. Meu, se você está colocando um cartaz para a pessoa ler, e ela passa de carro, passa pedalando, no meio da rua, do outro lado da rua, o que ela vai ler nesse cartaz? Ela não vai ler nada. Você já viu o outdoor de Dutra? De Dutra não, Dutra é uma rodovia que tem aqui perto da nossa região, a Presidente Dutra. E nós chamamos de Dutra, não. Um outdoor de rodovias. O outdoor tem letras grandes. Um outdoor tem imagens grandes. Por quê? Para as pessoas lerem, as pessoas têm que se informar. Claro, organizar, melhora a estética. A pessoa, ela vê, cliente não é bobo, o cliente vê tudo isso. Então você tem que ver. Muito obrigado, Edson, é isso mesmo. Você tem que prestar atenção nisso. Agora, eu pedi para essa pessoa colocar um cartaz do lado de fora, ela colocou uma cartolina escrita de pincel piloto, pequeno, promoção essa semana. Pneu a tanto reais. Meu, ninguém vai ler. A pessoa vai ter que parar, prestar atenção e ler o seu cartaz. Não é assim. Você tem que pegar uma cartolina, no caso duas cartolinas, entendeu? Grandes, enormes, e escrever de pincel, aquele pincel largo. Você pega uma tinta, mergulha o pincel e escreve ali em letras grandes. E você tem que ser bem curto na mensagem. Você tem que passar uma mensagem impactante. Por exemplo, eu tinha uma loja que o cliente estava sem serviço. Sem serviço nenhum, as pessoas não estavam entrando na loja dele, era uma loja nova. E um baita do mecânico, o cara trabalhava muito. Eu falei para ele, meu, coloca assim lá na frente, num cartaz grande. Hoje, ou essa semana, regulagem de freio grátis. Oh, mas eu vou regular de freio grátis? Não, isso é uma estratégia. Não custa nada você puxar um cabinho de freio ali. Não custa nada você puxar ali e regular o freio do cara, meu. Mas se o cara, uma bike que tá, uma bicicleta que está com freio desregulado, vai lá, responde aí para mim. Ela tem só o freio para regular? Você que é experiente aí na bicicletaria, você que é mecânico de bicicleta assim como eu, dono de bicicletaria, uma bicicleta que está com freio desregulado, ela tem só o freio para regular? Não! Ela tem roda para desempenar. Ela está seca, ela precisa engraxar, ela precisa lubrificar, ela precisa trocar o cabo, ela precisa pintar, ela precisa fazer tantas coisas. Isso é uma estratégia para trazer o cliente para dentro da sua loja. Se você tem essa estratégia de trazer o cliente para dentro da sua loja, meu, depois o resto é com você. Você vai vender o seu peixe porque o cliente já entrou para dentro da sua loja. Então, se você tem uma parede aí, onde você pode pôr um cartaz, o porquê ainda, Hugo Russo, o porquê que você não pôs o cartaz aí na frente da sua loja? Você tem que prestar atenção na estética visual da sua loja. Entendeu? Se a sua loja interna, ela já é organizada, se o cliente entrar e vai ver um ambiente organizado, agora você tem que cuidar da parte externa, porque quando você tem uma loja, você abre uma loja, você tem a parte externa e a parte interna. Tem um amigo meu aqui, ó, que colocou um todo, isso mesmo, coloca um todo e ali no todo você põe algumas letras, sei lá, você vai ver o que é melhor para você aí na sua região. Mas isso faz parte do seu negócio. Agora, uma cartolina, um pincel com tinta, pode ser tinta guache, pode ser tinta de papel, gente. Isso custa o quê? R$2, R$3 para fazer. Isso é muito importante. Outra dica que eu dei para o meu amigo, eu falei, ó, pega a sua mangueira, coloca uma mangueira de encher pneu lá fora, e numa cartolina bem grande, você coloca assim, ó, calibragem de pneu grátis. Ou encha o seu pneu aqui. Calibre o seu pneu aqui. Gratuito. Coloca bem grande a mangueira enrolada lá fora, igual posto de gasolina. O porquê que postos de gasolina serve também o enchimento de pneu gratuito? O porquê? Porque quando o cara fala, nossa, o pneu do meu carro tá murcho.
e ele vai no posto, ele lembra que tem que encher o pneu, que tem que encher o tanque. E acaba colocando combustível no carro. O porquê que posto de gasolina também tem setor de conveniência, onde o cara vende cigarro, cerveja, bebida e outras coisas, comida, banheiro. O porquê? Porque o cara também vai encher o tanque do carro, o cara vai abastecer o carro. Então, essas coisas são estratégias. São estratégias para atrair clientes. É igual isca, peixe. Não tem como você pôr um anzol no rio, na água, sem isca. Não tem como. A não ser, hoje, a minha loja aqui, depois de quase 30 anos, hoje eu não tenho placa, hoje eu não tenho nada disso. Por quê? Porque eu tenho uma carteira muito grande de cliente. Hoje eu corro de serviço, hoje eu pego os melhores serviços. Por quê? Porque eu tenho uma história muito grande. Agora, para você que está começando e não tem uma história ainda, você tem que gerar essas iscas. Você tem que ter essas iscas. Essas iscas vai fazer com que o cliente lembre de você. O cliente vai olhar para frente da sua loja, as pessoas se preocupam tanto em colocar a fachada lá em cima, colocam a fachada bonita, mas você acha que a pessoa que está passando ali vai olhar para cima e vai ler lá em cima? É muito difícil. Opa, caiu aqui, eu estou arrumando. Isso, tá tudo ok. Ao vivo é assim mesmo. É isso aí, nós estamos pronto, tá tudo ok. E é isso aí. Entendeu? Então elas não vão olhar para cima, elas vão olhar a parede de fora da sua loja, ok? Elas vão passar ali, elas vão chamar a atenção dela. Então você tem que fazer cartazes que chamem a atenção dela. Chamou a atenção, ela lembrou de você, vai lembrar que tem coisas para fazer. Então você pode gerar promoções. Isso vai fazer muita importância. Outra coisa, presta atenção, Hugo, presta muita atenção nisso. Eu fui visitar um cliente e ele tem carro. Olha, dono de bicicletaria que vai para a empresa e vai de carro, não deixe o carro parado na porta da sua loja. Porque se você parar o carro na porta da sua loja, você está tirando o estacionamento dos seus clientes. Os seus clientes não vão ter local para parar o carro dele. O seu carro tem que ficar do outro lado da rua ou na garagem da sua casa. Você não precisa mostrar para ninguém que você vai de carro e que você tem um carro. Não! Pare o seu carro longe da sua loja, do outro lado, no estacionamento, sei lá, em algum local, mas à frente da sua loja tem que estar vazia. Coloque um bicicletário lá, faça um bicicletário ali. Coloque as bicicletas ali, a fim de que os seus clientes vejam as bicicletas ali. Vejam bicicletas ali. Isso vai fazer toda a diferença. Você não pode deixar o seu carro ali, tirando a visão da sua loja, empatando as pessoas de verem a sua loja, de ver o seu serviço, de ver o seu negócio. Ok? Então a estética visual é muito importante no seu negócio. Coloque aí anúncios na sua parede. Tá? Coloque e troque esses anúncios. Você não pode deixar um anúncio mais do que 7 dias. 7 dias ainda é muito. Tá? Você tem que fazer uma rotatividade aí nos seus negócios. Você vai ver que isso funciona para atrair cliente, para trazer cliente. Tá? Quarta coisa, postura empresarial. Se você é dono do seu negócio, se você se considera um empresário, você tem que ter postura. Você tem que falar como dono do seu negócio. Você tem que falar de uma forma firme. Você tem que falar com o teu cliente. Se você puder ter uniforme, é muito importante. Hoje eu estou sem uniforme aqui porque eu não estou atendendo à frente. Eu não estou na frente do meu negócio. E essa hora meu negócio já está fechado. Mas quando eu vou para a frente do meu negócio, quando eu estou ali na loja, eu ponho o meu jaleco. Eu ponho o meu uniforme do meu negócio. Por quê? Porque eu estou mostrando para o meu cliente que o meu negócio tem postura, que o meu negócio funciona, que o meu negócio tem uma pessoa que cuida dessas coisas. Quando você mostra isso para o teu cliente, para as pessoas que visitam você, você pode ter certeza que vai funcionar. Vai ter mais cliente consumindo o teu serviço, beleza? É isso aí, a bicicleta é a rainha, você tem que ter a bicicleta como a rainha da sua vida. Se você não tem a bicicleta como a rainha da sua vida,
dificilmente você vai ser o rei do seu negócio, beleza? Coloca a bicicleta como rainha. Vou repetir, se a sua bicicleta é a rainha do seu negócio, você é o rei da sua empresa, ok? Hugo, fica com essas dicas aí, pega essas dicas. Eu agradeço a todos que estiveram presentes conosco, o Edson, agradeço aí ao Jampa, agradeço ao Tiago Costa, agradeço ao Pablo Lucas, um agradecimento ao MTB Jacareí, que acabou de estar conosco. Nós tivemos uma conversa muito bacana aqui hoje, falamos aí sobre como atrair cliente para a sua bicicletaria. Nós trouxemos um remédio, isso aqui foi uma Bezetacil, injeção numa empresa de um amigo que está lá na cidade de Barrinhas, com a sua bicicletaria aberta, está com dificuldade de atrair cliente, entendeu? E não pode ter. Nós estamos vivendo num momento onde bicicleta está em alta. O consumo, que pena que no nosso Brasil nós não temos aí os governantes olhando para bicicletas, ok? Os nossos governantes não querem nem saber de bicicletas. Beleza, MTB? Qualquer dia aparece por aqui, vamos tomar um café. Nós precisamos muito conversar porque estamos na mesma cidade, é isso aí. Porém, os nossos governantes não gostam de bicicletas, eles não estão nem aí para a bicicleta. Por quê? Porque a entrada de imposto, o maior imposto que as nossas cidades, os nossos municípios, os nossos estados, eles adquirem, eles extraem de nossos bolsos é combustíveis, ICMS sobre os combustíveis. O combustível é muito alto, aí os impostos, o consumo de combustível. E com isso os nossos governantes não investem na mobilidade falando de bicicletas. Eles não querem nem saber disso, mas eles não sabem que tem uma galera aí que entendeu que bicicleta é saúde, bicicleta é economia no bolso, bicicleta é mobilidade urbana 100%. A ONU está presenteando países que está investindo em mobilidade urbana concernente à bicicleta. A ONU, é isso mesmo, é um hospital muito importante à bicicleta. Então, a ONU, ela presenteou a Alemanha, por exemplo. A Alemanha reduziu em 48% a emissão de gás poluentes, investindo em ciclofaixas, investindo com campanhas de incentivos para a bicicleta. Por exemplo, a Alemanha não precisa mais do ICMS dos combustíveis. Ela não precisa mais dessa arrecadação desses impostos. O Brasil precisa muito, porque os nossos governantes não têm a mente fértil para poder aí criar outras fontes de arrecadação de impostos. Eles miram nos combustíveis. É por isso que eles investem na infraestrutura, aumentar estradas, alargar as ruas, sendo que o segredo seria investir na mobilidade urbana a fim de trazer as pessoas a ser mais saudáveis, a andar mais de bicicleta, a cuidar da sua saúde. Os países que fizeram isso são os países que estão gozando de boa saúde, de bons governos, de grandes caixas aí para poder trabalhar quando se fala em governo, ok? Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a todos que estiveram comigo, tá? Não vou poder estender mais, nós temos um compromisso daqui a pouco, compromisso com família, é esposa e filhos, então não podemos pecar nessa hora aí, tá? É o El, conversando com o Samuel, é Samuca Bikers, dando a você o prazer em pedalar e em ter uma bicicletaria lucrativa.